Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, porém, nossa aula será um pouco diferente. Já tivemos o nosso momento no Meet, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso livro paradidático Viagem ao Centro da Terra, ok? Nós já debatemos, vimos o que aconteceu na história, quem são os nossos personagens, como que foi essa viagem ao centro da Terra. Agora nós vamos estudar através do folheto de atividades presentes no livro. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, é abrir o folheto de atividades que fica dentro do livro. Lembrem-se que a gente pediu para vocês terem cuidado para não perder. Também enviamos o arquivo em PDF para quem não tem, o livro, poder imprimir e responder as atividades e assim, como participou do debate, também poder estudar o livro através das atividades. Então vamos lá. Na folhinha do número 1, tá um pouco escuro porque foi fotografado da minha folhinha, mas dá para vocês aí participarem um pouco dessa atividade. Então vamos lá. O número 1 está perguntando quais os personagens principais de Viagem ao Centro da Terra e quais são as suas nacionalidades, tá ok? Então vamos lá. Os personagens principais são Axel e o seu tio, Otto Lindenbruck, que são alemães. E também a Hans Bigelke, que é o quê? Islandês, tá ok? Então esses são os nossos principais personagens, Axel, Otto e Hans. Agora o número 2. Em uma mensagem secreta encontrada dentro de um livro manuscrito, o professor Lindenbruck, que é o Otto, e Axel descobriram que poderiam chegar ao centro da Terra. O autor do criptograma era... Vamos lá ver quem era o autor do criptograma? Era Arne Skanakusen. Nome difícil, né? São pessoas o quê? Russas, alemães, irlandeses, são nomes que a gente não está muito habituado, não é verdade? Agora o número 3. Que caracteres foram usados no livro manuscrito? E que explicação o professor Lindenbruck deu a Axel sobre a origem desses caracteres? Então vamos lá. O livro manuscrito foi escrito com runas ou caracteres rúnicos. O professor Lindenbruck explicou a Axel que teriam sido inventados pelo deus Odin, ok? Então vamos para a próxima página do nosso livro de atividades. O número 4 está escrito assim, deixa eu virar aqui para ler. Durante a subida pela encosta do vulcão Sneffels, Hans tomou uma precaução para garantir que se lembraria do caminho de volta. Escreva que precaução foi essa e por que ela se tornou inútil. Então vamos lá. Ele se preocupou, ele amontoou cascalhos ao longo do caminho para orientar o retorno, mas eles voltaram por outro caminho completamente diferente, então nada adiantou, Ele foi amontoando cascalhos no caminho, porém na volta eles foram para o outro caminho, então nada daquilo ali adiantou, por isso se tornou inútil essa tentativa dele. Agora o número 5. Em que país os personagens encontraram um túnel que poderia levá-los ao centro da Terra? Vamos ver em que país eles se encontraram? Na Irlanda, em uma cratera do vulcão Sneffels, ok? Vamos agora para na Islândia. Agora vamos para o número 6. Como os 3 aventureiros reconheceram na cratera dos Sneffels a entrada que poderia levá-los ao centro da Terra? Como que eles reconheceram esse caminho? Eles seguiram a orientação deixada pelos alquimistas Arne
Rasmussen em seu criptograma. E que realmente aconteceu, né? Eles seguiram ali o manuscrito, lembra que a gente viu lá no número 3? Então ele viu as orientações rúnicas que estavam lá, né? No manuscrito de Erne e viu que era realmente a entrada correta. Agora vamos para o número 7. Quando encontraram a passagem que os levaria ao centro da Terra, prepararam-se para adentrá-la. Assinale com V as informações verdadeiras e com F as informações falsas. Então vamos lá, uma enorme porta esculpida de pedra ornamentava a entrada da passagem. É uma alternativa falsa, não era assim. A passagem era um buraco cujo fundo não era possível enxergar. Verdadeiro. Aqui na terceira opção, depois da entrada da passagem, havia um salão repleto de esqueletos. Falso. A passagem era estreita, mas dava para dava lugar a um corredor grande e iluminado. Também é uma alternativa falsa, tá ok? Agora, número 8. Qual foi o primeiro problema grave enfrentado pelos personagens durante a descida rumo ao centro da Terra? A falta de água. Eles sofreram muito, né, com a falta de água na descida aí ao centro da Terra. Agora vamos para a próxima página. Vamos lá, no número 9, diz assim: o professor Lindenbrook mostrou grande afeição por Axel, em gesto ocorrido quando eles enfrentavam o primeiro problema sério da viagem, que foi a falta de água. Que gesto foi esse? Explique por que o gesto do professor demonstrou seu amor pelo sobrinho. Então vamos lá. Com a crise, né, da falta de água, que foi o primeiro problema enfrentado por eles, o tio, né, o professor Otto, ele deu o último gole de seu cantil a Axel, né, que já estava ali perdendo as forças, de tão fraquinho, de tão desidratado. Então esse, né, o gesto que ele teve de dar a água, né, o último gole de água para Axel, demonstra o quê? O amor que ele sentia pelo sobrinho ao abrir mão de beber a água para dar água para ele. Então, resumindo aí, seria assim, né? O professor deu o último gole de água do seu cantil a Axel, que já perdia as forças. O gesto demonstra amor, porque ele desistiu de beber a água para dar ao seu sobrinho. Tá ok? Vamos agora para a página 10, para o número 10. Vamos lá. Quem finalmente resolveu o problema da falta de água? E de que modo? Então vamos lá. Quem resolveu o problema da falta d'água, né, foi Hans, que encontrou água atrás de uma parede de pedra e fez um buraco na rocha pelo qual ela jorrou. Número 11. Durante a viagem, Axel separou-se de Hans e do professor Lindenbrook e acabou perdendo-se nas galerias subterrâneas. De que maneira ele conseguiu se comunicar com os companheiros para ser localizado? Ele descobriu um efeito, né, acústico na parede de pedra do lugar onde estava. Graças a esse efeito, ele podia ouvir seu tio falar com ele. Então, assim, ele conseguiu se localizar, tá ok? Número 12. Em certo ponto da viagem, os protagonistas chegaram a uma praia, de onde viam um mar subterrâneo. Ao explorarem a praia, eles descobriram algumas maravilhas. Descreva uma delas. Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal. Eles viram várias maravilhas durante essa parada. Qual dessas maravilhas aí você vai escolher para descrevê-las, tá bom? Número 13.
Quando atravessaram o mar subterrâneo, Axel e Heinz e o professor Lindenbrook, eles viram uma luta entre animais pré-históricos gigantescos. Que animais eram esses? Eles viram a luta entre dois répteis marinhos, um ictiosauro e um plesiosauro, tá ok? Ictiosauro e um plesiosauro. Esses foram os animais que eles viram aí lutando durante a sua parada na praia. Agora vamos para a última folha de atividades. Vamos lá. No número 14 diz assim: durante a viagem foram encontradas duas provas de que o sábio islandês Arne Sannakusen realmente estivera no interior da Terra. Que provas são essas? Então vamos lá. Eles encontraram, um punhal do século XVI, época em que viveu Arne Sannakusen, e uma placa de granito com as iniciais dos sábios escritas. Então, esses dois objetos aí demonstram que realmente Arne, ele esteve no centro da Terra. Agora, número 15. Axel Heinz e o professor foram impedidos de continuar descendo rumo ao centro da Terra por um imenso bloco de pedra que bloqueava o túnel onde seguiam. Como eles removeram esse obstáculo? Então vamos lá, Eles usaram algodão pólvora para explodir a rocha e assim desimpedir a passagem e entrarem. Em que lugar, número 16, em que lugar os personagens saíram do interior da Terra? Vamos lá. No vulcão Stromboli, na ilha de mesmo nome, na região da Sicília, sul da Itália. Agora, número 17. Dentre as aventuras vividas durante a viagem ao centro da Terra, qual despertou mais o seu interesse? Justifique sua resposta. Então, aqui também é uma resposta pessoal. Vocês vão me dizer, qual aventura mais despertou o seu interesse aí ao ler o livro. E vão dizer aqui, foi a parte em que Axel conseguiu entrar, foi na parte em que o tio deu a sua água para Axel. E por quê, porque esse gesto me deixou... Você vai dar a sua resposta pessoal. Vai descrever o trecho que mais chamou a sua atenção e o porquê dele ter chamado a sua atenção. Número 18 não precisa a gente fazer, não temos espaço para fazer, seria para fazer no caderno, mas estamos liberados aí do número 18, ok? Então agora vamos para a explicação da atividade de casa, vamos lá? O número 1, vocês vão conjugar o verbo dançar no presente do modo indicativo. O número 2, vocês vão completar as palavras com as letras C ou C cedilha. No número 3, vocês vão completar, a frase com o contrário, tá? Com o contrário de mal com U ou mal com L. Hoje eu não estou de mal ou mau humor. Que bom humor. Ou será que bom humor? Ou será que mau humor? Mas vamos lá. Vocês vão prestar atenção aqui. O contrário de mal com U ou o contrário de mal com L. Número 4, vocês vão riscar os verbos. Preste atenção que temos bastante coisa para fazer aqui. Vamos riscar os verbos, circular os adjetivos de blue e pintar os substantivos próprios de yellow, tá ok? Prestem atenção. Número 5, vocês vão criar advérbios para os adjetivos abaixo. Como assim? Rápido, rapidamente, fácil, facilmente, veloz, velozmente, paciente, pacientemente. Agora vamos para o número 6. Forme uma frase com a palavra tem, com acento circunflexo, ou seja, ela está ligada a uma ideia de plural. E tem sem acento circunflexo, que está ligado a uma ideia de singular. Número 7, complete as afirmativas, com as palavras A com H ou A sem H.
A com H nos dá uma ideia de tempo passado. E A sem H nos dá uma ideia de tempo futuro, que ainda vai chegar, tá ok? Número 8, vocês vão definir o que é texto de divulgação científica, tá ok? Então, meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje, tá ok? Lembrando que não tivemos exercícios no livro, porque trabalhamos, né, discutimos, debatemos no Meet o nosso livro paradidático Viagem ao Centro da Terra. Tia, olha, tem coisas que eu não entendi, não consegui entender o porquê que o colega achou aquela parte mais interessante. Eu não lembro de ter lido isso. Então, ó, leiam novamente, tá bom? Tem muito tempo para vocês lerem novamente esse livro, porque não se esqueça que ele será trabalhado na nossa avaliação. Combinado? Então, meus amores, qualquer dúvida, perguntem e não se esqueçam de participar do quiz daqui a pouquinho, tá bom? Beijos para vocês e até mais. Tchau!